Bom dia a todos, me chamo Teotônio Rodrigues Soares Júnior, membro do Ministério Público do Estado do Acre, titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal, com atuação junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri. Hoje faremos uma live que terá a participação do Dr. Hildon Maximiano Pérez Neto, promotor de justiça também, onde abordaremos questões relacionadas ao crime organizado e ao feminicídio, sobre a ótica do plenário do júri, especialmente questões práticas, os desafios enfrentados atualmente no combate ao crime organizado e o feminicídio na seara, ali na trincheira do Tribunal do Júri. Doutor Hildon. Bom dia, Teotônio. Bom dia. Bom dia, meu caro. Seja bem-vindo. Prazer falar contigo, meu amigo. Grande honra aí. Vamos ver se a gente consegue expor coisas interessantes aí para essas pessoas que nos estão assistindo. Excelente. E, doutor, como já expliquei no início da live, o tema de hoje, vamos debater um pouco sobre o crime organizado e o feminicídio. Exatamente contextos práticos relacionados ali aos desafios do Tribunal do Júri. E somos do mesmo concurso, entramos no Acre em 2009, né? E o júri, quando começamos ali, em mês de outubro de 2009, o júri tinha uma outra feição, né? O que se via muito, e você vai se recordar bem disso, eram crimes relacionados a brigas de bares, onde era muito comum que os homicídios ocorriam ali em brigas, discussões, eram homicídios passionais, até grandes frases do tipo, menções ao tipo de, por exemplo, leite de tigre, leite de onça. A gente perguntava para os acusados, ali se ele lembrava do fato. Ele dizia que não lembrava porque estava bebido e que tinha tomado ali leite de tigre ou leite de onça. Então nós tínhamos um outro contexto dos homicídios que iam para o Tribunal do Júri. Entretanto, tivemos uma mudança substancial nisso daí. Hoje o Tribunal do Júri, ele necessariamente, e a grande maioria dos crimes, são crimes cometidos pelo crime organizado. E esse é o nosso carro-chefe hoje. E eu percebo, e tenho certeza que essa também é a mesma conclusão do colega, que a marca do crime organizado é exatamente a crueldade. Onde você percebe ali crimes com decapitação, carbonização de corpos, onde se mata e levanta a cabeça da pessoa como uma espécie de triunfo. Então, isso hoje é a nossa realidade do Tribunal do Júri. Diga-se de passagem, uma triste realidade, né? Em que se enxerga um ego do criminoso assim, na sua última potência. E eu já começo por aqui. Diante da sua experiência no plenário, qual a razão dessa crueldade nos crimes praticados, em especial o homicídio pelo crime organizado? Você tem toda a razão, Teotônio, quando afirma que houve uma alteração nos tipos de crime, né, de júri, né? A gente saiu do júri da faca entrou, que era assim que se dizia, né? Quando eu vi a faca entrou, que é até o título de um livro muito famoso, de um psiquiatra inglês,
desse júri da faca entrou, desse júri cujo protótipo era uma mesa de sinuca, com as pessoas bebendo, que havia uma discussão, e a gente partiu para um cardápio de júri infeliz, em que há uma indústria de morte protagonizada por essas organizações criminosas. Essa crueldade é uma característica de todas essas organizações criminosas, primeiro porque, óbvio, embora esteja um tanto quanto fora de moda dizer, é maldade, pura e simples maldade das pessoas. Se eu reúno um grupo de aficionados em torno do Flamengo, eu tenho em torno disso características comuns. Essas pessoas torcem para o Flamengo, para o Botafogo. Se eu reúno um grupo cujas características principais, cujo objetivo principal é a reunião de criminosos, é evidente que eu tenho uma reunião de pessoas cuja índole maldosa se sobressai lá dentro. É evidente que a crueldade tem esse aspecto. A gente está falando de pessoas que se reúnem, inclusive, com apelidos, que o apelido, na verdade, é a essência daquilo que é uma característica da pessoa. Nós estamos falando de gente que se intitula Mata Rindo, Exu Caveira. Esse tipo de pessoa, obviamente, tem uma maldade dentro de si, algo que eles gostam de fazer, e essa reunião, esse grupo contribui para isso. Mas também é um meio de um ativo, é o ativo desses grupos, impor medo, terror, temor na sociedade. Esses grupos agem em torno disso. É como uma empresa tipo o nosso supermercado Araújo, aí em Rio Branco, o Mercali, a Avon, a Coca-Cola, o Banco Itaú, eles têm ativos, que é a imagem que a empresa tem na sociedade. Eles buscam trazer uma imagem positiva. Exemplo maior disso, por exemplo, quando você lembra antigamente, daquela propaganda da Doriana, que apareceu uma família toda feliz comendo manteiga lá. Todo mundo reunido. Isso era o ativo da empresa de mostrar felicidade. Esses grupos trabalham com essa crueldade, para impor terror. Essa crueldade é o ativo que eles têm para impor o terror na sociedade. Por isso você tem esse concurso de duas circunstâncias. Óbvio, uma reunião de pessoas cuja identidade, em muito grande parte dessas pessoas cuja identidade maior é essa maldade, e por outro lado é óbvio, é esse ativo do medo que impõe o terror sobre a sociedade, e parte disso é essa propaganda maléfica. A Doriana fazia uma propaganda de família, sentado na mesa comendo manteiga. A propaganda desse pessoal é decepar a cabeça do outro. Perfeito. E você observa também que essa decapitação ela tem uma finalidade da desumanização do oponente. É uma estratégia, exatamente como você disse, é uma estratégia de demonstração de poder. Seria como se fosse signos, eu já, inclusive isso eu menciono muito no júri, signos de potência do vencedor. E essa violência extrema, ela é própria de conflitos radicais. E eu explico, quando eu falo radicais, depois se perde ali, radicalmente, a identificação com o outro. Como se o sofrimento do outro não me atingisse mais. E aí, você observa casos práticos em que eu já atuei, onde se está degolando a pessoa e, naquele momento, fazendo exortações, gritando, uma alegria, todo mundo sujo de sangue, e todo mundo gritando do tipo, eu mato mesmo, eu sou psicopata. E logo depois, quando decapita, pega a cabeça e joga para cima. E todos fazem aquela festa. Então, isso é uma coisa que hoje aterroriza muito ali o cenário do júri. E eu não sei se... É a desumanização do outro, né? Eles olham para os outros, a gente vê até no GAECO, nas interceptações e nos dados de extração do celular com autorização judicial, você extrai lá, você vê que se referem ao outro como lixo, como verme. Eles desumanizam os seus irmãos. Não são menos que humanos para eles. E essa crueldade ela é muito comum, pelo menos atualmente, no Brasil, em especial no Norte. Porque aqui nós temos uma fragmentação de facções que não possuem ainda uma hegemonia sobre esse ativo que você falou, que é o mercado do crime. Então, acaba tendo a necessidade de cada vez mais demonstrar essa crueldade. E tem um detalhe também sobre essa questão da crueldade, porque, assim, seria uma ingenuidade esperar menos crueldade por parte dessas facções criminosas, na medida em que a violência é sempre um recurso de quem não tem legitimidade, não tem hegemonia, mas tem armas. E é exatamente aí que eles aplicam essa crueldade. E aí eu chamo a atenção que a degola, né, ela é utilizada, por exemplo, pelo grupo extremista Estado Islâmico. Ao assassinato de reféns,
né, que é o mesmo mecanismo de aterrorizar, de assustar, de amedrontar. E no México, ali, os cartéis, eles torturam, arrancam um pedaço dos inimigos ou delatores com motosserras. Então, assim, essa crueldade ela é muito própria da própria estrutura organizacional ali do crime organizado. Perfeito, é isso mesmo. E a bem da verdade, assim, eu observo também, Hildon, que essa crueldade ela não é apenas ao sujeito, é o que ela representa, né? Como aquilo que a gente vem falando. Eu preciso matar de maneira a mostrar poder e fazer com que aquilo seja um triunfo para a organização que eu pertenço. Lamentavelmente... Tanto que é muito comum, Júlio, que um caso que eu denunciei nesse período de pandemia, era um sujeito que foi morto, barbaramente morto, uma coisa horrorosa a morte do rapaz. Não bastou matar o rapaz, dessa vez eles não enterraram o rapaz em cova rasa, nada disso. Jogaram o rapaz numa rua, supostamente de influência da facção a qual esse rapaz pertencia. Ele era um rival de uma facção, foi jogado na rua, onde supostamente a facção atua. Era um exemplo de atuação para agir diretamente no moral do inimigo deles. Ações de enfrentamento são simbólicas, são mortes simbólicas. Essa crueldade tem todo esse simbolismo. Como eu disse, eu acho que é lógico, ela tem um simbolismo, e isso é o fato talvez que mais chama a atenção, fruto muito de uma influência que existe. Um grupo desses que se unem, essas pessoas que têm uma certa índole, elas influenciam o ingresso de outras pessoas e é um ambiente que dentro deles, sobre a afirmação de determinados valores, faz com que surjam atos, inclusive, de muita maldade. Gente que por trás disso influencia essas maldades. Sobretudo essas pessoas que são as grandes lideranças desses grupos. Sim, perfeito. E essa crueldade, né, via de regra, são deliberadas por membros, pelo menos como você já mencionou, nas interceptações telefônicas, você observa que os crimes mais cruéis, eles partem de deliberações de membros de facção criminosa. E não só mortes, mas também castigos corporais são executados a partir de uma deliberação como se no mesmo formato de um tribunal, do mesmo formato de um colegiado, né? E será que a gente poderia já afirmar que nós temos aqui no estado do Acre hoje já algumas execuções decretadas pelo Tribunal do Crime? Com toda certeza. Na verdade, o Tribunal do Crime, a nosso juízo, é uma estratégia de afirmação dos valores que essas facções criminosas afirmam ter. Quando você tem um tribunal do júri, em que uma pessoa é condenada, naquele instante há uma afirmação da norma jurídica. Quando eu digo assim, fulano de tal praticou um crime e deve ser condenado, você reafirma o direito à vida e reafirma a proibição da vedação, que é o dever que nós temos de não matar outras pessoas. Então você reafirma a norma jurídica. Quando você trabalha na ideia desses tribunais do crime, eles reafirmam os valores que são deles. Como se eles trabalham numa noção de poder, de opressão dentro dessa sociedade, eles estão reafirmando os valores que são caros a eles. E a gente não pode se iludir nisso. As pessoas que morrem com essas filmagens são, óbvio, para o público externo, isso é fato, como nós dissemos, porque é para servir de símbolo de opressão às pessoas, mas é também para o consumo interno deles. Nesse grupo, eu tenho uma certa birra quando se usa, por exemplo, uma menção a pequeno traficante. Eu sempre digo, eu uso até uma fala que é do professor Edilson Genovo Bonfim, no sentido de que nesse exército ninguém entra como general, todo mundo é soldado e um dia quer ser general. Ele só não é, às vezes, esse pequeno traficante, ele só não é maior porque o braço dele não alcança para aquilo, mas não raro o dono dele de vender droga é o mesmo do outro que vende muito. Ele só não vende mais porque ele não pode. É como um dono de um mercado queria ser dono do Carrefour, é óbvio. Ele só não é porque ele não pode, porque ele não consegue ainda ser. Quem sabe um dia possa ser. Agora, a questão desses grupos, eles têm, obviamente, uma afirmação em relação ao seu grupo interno. Então, eles precisam se mostrar aos seus líderes. É os seus líderes que decretam e, conforme a crueldade maior, eles acendem. Qual é o valor que a gente tem como sociedade? É a bondade, a dignidade, a honestidade, o trabalho duro. Qual os valores que eles têm? Lealdade entre eles, a crueldade e o estar disposto a fazer tudo pelo crime. Então, esses tribunais são muito perigosos, porque na medida em que você lida com sociedades, com grupos e comunidades que estão à mercê desse tipo de pessoa, e não raro são as comunidades mais carentes que vivenciam essa dificuldade por razão da menor força do Estado nesses locais,
a gente tem uma situação de que essas pessoas, estando sob opressão, acabam vendo a reafirmação diuturnamente de valores dessas facções. Recentemente, lá em Brasileia, teve um caso de um vídeo que ficou famoso, rodou aqui, pelo menos na imprensa, de moças sendo surradas, supostamente por terem incidido nas normas criminosas. A questão é de que, quando você faz valer uma norma, você cria com sua força ali dentro daquela comunidade a confiança naquilo. E quanto não é o perigo de que pessoas que não fazem parte da comunidade, que não fazem parte da organização, podem começar a buscar também o Tribunal do Crime lá para verem seus conflitos sendo julgados. E há uma substituição dos nossos valores pelos valores deles. Isso talvez seja a estratégia, aquilo que tem de mais grave nesses grupos. Perfeito. E puxando um pouco o gancho dos seus argumentos aí, você percebe que, às vezes, a deliberação do Tribunal do Crime, essa crueldade e essa deliberação é exatamente para que o sujeito ingresse na facção criminosa. Nós temos hoje, pelo menos participei de vários processos, onde é exigido do indivíduo um ato de coragem, um ato de selvageria para que ele ingresse na facção criminosa. E aí nós temos casos do tipo do sujeito sair na rua, simplesmente matar o primeiro que encontrar ali, e de maneira cruel, para que a facção, os chefes, os conselheiros ali, aceite-o como membro integrante, exatamente para que, com o passar do tempo, ali ele entra como soldado e consiga ali galgar algum espaço dentro dessa organização. Então, essa crueldade, como você bem disse, tem um público externo, que é o objetivo inicial é amedrontar, e o público interno, que na medida em que o sujeito ele tem ali, demonstra aquela força, aquela coragem, a selvageria dele, ele tende a escalar alguns tipos de degraus dentro da célula criminosa que ele pertence ali. E uma coisa. Aliás, um detalhe interessante sobre isso, Antônio, é que, só um detalhe é que, você veja, em comparação com a sociedade, o valor da sociedade, o ato de batismo é um ato, aquilo que é o mais tradicional, que era da Igreja Católica, é um ato de batismo, você leva uma pessoa que ela é banhada lá e é apresentada a Deus. O ato de batismo desse pessoal é matar outra pessoa, é machucar. Veja como nós estamos lidando com valores distintos, que o Tribunal do Crime vai lidar com o valor desse tipo de pessoa. É isso que é o mais grave de tudo isso. E matar sem qualquer critério. E o mais interessante é que também é uma característica desse tribunal a sua descentralização. Na medida em que, muitas vezes, as ruas, os matagais, os becos não habitados, os presídios, são os espaços de se fazer justiça. E, normalmente, os decanos aí desse tribunal estão exatamente presos e comandam esse crime, essa matança, infelizmente, dentro dos presídios. É uma situação extremamente lamentável. E essa marca, né? Nós temos aqui, trabalhamos 2 pontos aqui, que é essa crueldade e também essa questão relacionada ao Tribunal do Crime. E eu observo que, com o passar do tempo, se alterou completamente a dinâmica da produção da prova do Tribunal do Júri. Exatamente devido à chegada dos homicídios, dos assassinatos feitos pelo crime organizado. A prova testemunhal praticamente desapareceu, perdeu musculatura, na medida em que o sujeito não basta matar a pessoa, ele vai lá, mata e aterroriza todos aqueles que viram ou ouviram alguma coisa relacionada ao fato. E diante da ausência de provas testemunhais, via de regra, a testemunha vai ao plenário hoje simplesmente para desdizer aquilo que já falou na fase inicial. Muitas delas olham para o réu, conhecem o réu desde muito tempo, porque moram no mesmo bairro, foram criados juntos, e olham para assim, nunca vi. Aí, de repente, você extrai do processo ali, do celular do réu que foi apreendido, fotos da testemunha do réu, várias. E você observa que o interrogatório, diante da ausência dessas testemunhas, e quando vão para simplesmente desdizer aquilo que já falaram, você observa que o réu, ele está cada vez mais à vontade com o ambiente do interrogatório, na medida em que alguns chegam a confrontar a justiça dizendo o seguinte, viu só, ninguém me reconheceu, logo sou inocente. Então, assim,
é um mecanismo muito complicado, porque matam, e diante da crueldade e do terror que eles externam, eles ameaçam as testemunhas, e muitas vezes o que nos resta são depoimentos dos policiais. Policiais que muitas vezes são achincalhados pela defesa, como se não tivesse uma honradez necessária para prestar um depoimento digno ali de um agente público. E é exatamente isso, é uma realidade. É uma realidade. Todos os júris hoje, você chega nesses júris, não tem testemunha, as que vão, todas, sem exceção, amedrontadas, nos resta a figura do policial, que é achincalhado pela defesa, como se não tivesse aquela honradez necessária. E aí eu me pergunto assim, os desafios, meu caro, porque esse é o nosso ambiente de trabalho, os desafios de produção de prova, quando se tem na tribuna do júri um homicídio praticado pelo crime organizado. É importante que primeiro fixe, né? Nós lidamos com dificuldade de prova, mas isso não quer dizer que algum condenado que foi condenado fosse inocente. Há o completo acerto, eu tenho certeza que você tem, assim como os nossos outros colegas que militam no júri, doutor Efraim e doutor Washington, e os nossos colegas do interior, nós temos absoluta segurança de que quem foi condenado de fato era culpado. Agora, isso não afasta o fato de que houve uma mudança de perfil, aquilo que a gente dizia antes. O homicídio da faca entrou, desaparece, e isso cria, evidentemente, um novo desafio probatório, uma nova circunstância. Você matava alguém, aquilo que eu dizia que era o protótipo do homicídio que a gente viu, da faca entrou, que era um homicídio num barzinho, numa discussão entre pessoas. A polícia ia lá ao local, que embora houvesse alguma resistência, sempre houve alguma resistência entre as testemunhas, isso era acentuadamente menor. E a polícia tinha o objetivo, na verdade, na investigação, ela tinha que verificar quem eram os desafetos, quem tinha motivo para matar essa pessoa. E isso é hoje muito mais difícil. Hoje nós estamos lidando com exércitos rivais entre eles lá, de facções criminosas, e que eu me lembro que para mim foi bastante emblemático um dia que eu interrogava, na verdade entrevistava um rapaz no GAECO, de facção criminosa, e perguntei a ele, como é que vocês fazem quando vão no carro? Porque você vê nos telefones, nas interceptações, muitas vezes conversas deles, em que eles discutem lá, vamos tal local fazer isso, vamos no bairro tal matar os inimigos lá. Você vai lá no local, eles vão nesse local, eu perguntei, como é que vocês sabem que eles são mesmo da outra facção? Olha o absurdo, o cara me disse assim, a gente olha lá e vê se um cara está andando com jeito de malandro. Aí a gente atira no sujeito. Como você conecta esse assassino com essa vítima, se eles não têm a menor ligação, senão a artificialidade, evidentemente, da briga entre facções. Uma briga que vem de fora para dentro, não é daqui do estado do Acre, é um interesse fora para cá. Tanto é que gente que era amigo, porque ficou em facção diversa, passou a ser inimigo. É de uma artificialidade isso, é de uma estupidez isso, no sentido da estupidez violenta que se extrai disso aí, que é extraordinário. Então isso evidentemente cria um desafio maior, que é um desafio que evidentemente os promotores têm enfrentado, mas o júri também não tem faltado a responsabilidade, o conselho de sentença, a responsabilidade de realizar com firmeza esses julgamentos. É claro, a nossa preocupação não é necessariamente com aqueles casos que chegam lá. É claro que chegam, e quando chegam, quanto mais prova tiver, melhor. Ninguém vai reclamar de abundância de prova. Agora, nós temos uma preocupação, me parece que essa é talvez a mais terrível, são os arquivamentos de inquérito policial. São inquéritos policiais que não conseguem chegar a delinear a autoria. Porque esses não chegam nem aí a tribunal do júri, não chegam nem a se tornar processo. E o grande risco da violência é quando você tem um índice de elucidação de crime baixo. Basta você ver como era na Alagoas há anos atrás, que 5%, salvo engano, só dos homicídios chegavam até o seu julgamento. A gente tem que fugir dessa realidade. Isso, obviamente, impõe investimento do poder público em relação à polícia técnica. Isso demanda esse trabalho, porque é um trabalho de prioridade. Hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia em que há um esforço nacional em torno disso, e tem que haver mesmo esse esforço nacional. Nós estamos numa situação de absoluta ímpar, uma situação absolutamente ímpar, que nunca vivemos antes, e tem que haver um esforço conjunto da sociedade nesse sentido, mas também na questão do homicídio teria que haver já há muitos anos esse esforço conjunto. A totalidade praticamente dos esforços da nação já tinha que ser voltado para essa realidade dos homicídios. Nós estamos lidando com aumentos progressivos de homicídios nos últimos 15 anos, que é uma coisa avassaladora, e o índice de elucidação de homicídios sempre caindo lá embaixo. Aqui no Acre, nós tínhamos antes dessa realidade um índice de homicídio de elucidação muito alto, e ele foi baixando, e esse é o grande desafio da prova, a gente lidar com isso, e lidar ali no plenário também com todas essas discussões.
Cara, perfeito. E eu não sei se você tem a mesma impressão também, diante desse cenário aí de crueldade, dificuldade de prova, ameaça às testemunhas. Hoje, o, o, o próprio público do tribunal do júri mudou. Pelo menos nos últimos anos aqui, 2 ou 3 anos mais ou menos, eu posso afirmar para você que as vítimas geralmente não vão mais para o plenário do júri. As vítimas não, os familiares das vítimas. Hoje, você observa, e aí essa questão de intimidação, ela ocorre no momento da morte, que é aquele momento cruel, depois ameaçam as testemunhas, e depois o crime organizado, ele se faz presente no plenário do júri, onde você observa hoje que lá no plenário, uma grande quantidade de pessoas ali, só familiares dos réus e alguns membros de facção criminosa, tudo ali com a finalidade de intimidar não só as pessoas que irão depor, mas também o próprio conselho de sentença. E muitos deles estão ali dentro para fazer coleta de alguma informação e depois repassar para os outros integrantes, entendeu? Então, assim, a vítima hoje está numa situação em que se mata, morre, e não pode nem se deslocar à justiça, rogar por justiça. Sim. Isso não existe mais. Antigamente, no plenário do júri, tinha lá os familiares das vítimas, todos vestidos com a camisa da vítima, pedindo por justiça, ali todos emocionados. Hoje não. Hoje o que vemos é o crime organizado tomando conta daquele espaço e amedrontando. A vítima, ela simplesmente não vai para o plenário, com medo de perder outros entes queridos, né? Os familiares. É impressionante. Infelizmente, mudou tudo essa dinâmica e o crime organizado, o terror imposto, alterou o nosso plenário. Sim, e assim, algo que me chama a atenção também, é óbvio, que existe um direito penal que, ao longo das últimas décadas, tem olhado muito para a situação do réu, do acusado, e pouco tem olhado para a vítima. É o que eu já disse, inclusive, uma vez numa reunião com a doutora Patrícia, lá em Brasileia, por oportunidade do CAB, em que a vítima é nada mais, nada menos, por direito penal, durante muito tempo, uma testemunha, e além disso, desqualificada, porque normalmente, olha, ela é vítima, ela tem interesse, então ela não importa. É um direito que pouco se preocupa com isso. É claro que isso passa uma mensagem para muita gente de que, olha, o direito penal não se preocupa com a gente. E é preciso que haja um olhar voltado para a vítima. Um olhar que a gente vê muito, por exemplo, hoje, quando estava a live no Tribunal de Justiça da desembargadora Eva, que eu achei muito boa, e que é todo um olhar voltado para a preocupação para a vítima na Lei Maria da Penha, e é preciso ter esse olhar voltado para a vítima também em relação aos outros crimes. Ela tem que ser um ator importante nessa realidade. Ela não pode ser um membro esquecido. É uma festa que às vezes se esquece de convidar quem teria que ser o convidado principal, desde que obviamente ela esteja ainda viva, né? Mas é parte disso, mesmo que a vítima morte, seria a família dela que acaba sendo alijada desse processo. É como se o único luto que existisse no processo era do réu, aquele que pode vir a ser preso. Perfeito. E essa realidade do crime organizado, ela por si só, ela acaba dificultando, como você bem explanou, a dificuldade da prova. E, vez ou outra, você observa aí movimentos legislativos para piorar a coleta de provas, inclusive piorar ali o trabalho da tribuna, no sentido de conseguir uma condenação justa do sujeito que praticou um crime bárbaro. E agora, recente, nessa reforma do Código de Processo Penal, surgiram duas figuras interessantes, né? Que é a figura do juiz de garantia. E dentro dessa figura surgiu uma outra situação, que é aquela regra do artigo 3º-C, parágrafo 3º, onde se menciona que os autos que compõem as matérias de competência dos juízes das garantias ficarão acautelados na Secretaria desse juízo. E afinal, isso seria o fim da apresentação da prova do inquérito aos jurados? O que você entende sobre isso? Você acha que... Olha, eu acho que tem gente que foi com muita sede ao pote nessa história aí, né? Porque a norma veio e já começaram a gritar, a dizer, a se vender às pessoas de que o inquérito não acompanharia mais a prova, né? Acho que foi muita pressa nesse aspecto, nessa discussão, porque o dispositivo, veja, primeiro aspecto, a gente precisava de um juiz de garantias? Precisava de um juiz de garantia? Eu vejo que essa alteração
ela vem com um certo, digamos, viés diferente daquilo que era a necessidade dos processos hoje. Hoje o grande problema de processos que a gente trabalha, que é o que a gente está falando nessa live aqui, nessa nossa conversa, é a impunidade. O problema no Brasil hoje é a impunidade, não é outro problema. E será que a gente não tem que discutir um processo que possa vir, óbvio, garantido, que aqui, ponto pacífico de todo mundo, temos que garantir os direitos do réu, os direitos do acusado. O processo tem que chegar a seu termo como um instrumento justo. Não existe justiça se o meio para se chegar a ela foi injusto. Aliás, é uma fala do Cândido Dinamarca, no livro A Instrumentalidade das Formas. O meio tem que ser justo para o fim ser justo. É lógico, mas será que a gente precisava disso? A gente precisa de um processo mais eficiente que consiga chegar a termo e consiga. O Estado não é o grande garantidor de direitos? Será que a gente não tem que garantir o direito das pessoas que foram violadas no crime? O direito penal nada mais é que um grande cardápio de proteções a direitos, a bem jurídico. Agora o juiz de garantias veio, está aí e se discute. Será que o inquérito vai ao processo? Porque essa norma diz assim, olha, dá a entender, as matérias de competência do juiz de garantias ficarão no cartório e não irão para o juiz, o outro magistrado. Isso é uma leitura rápida, apressada, porque há vários outros dispositivos que demonstram o contrário. Primeiro, inquérito policial não é da competência do juiz das garantias. O juiz da garantia veda pela legalidade e por medidas urgentes, cautelares. Fora disso, a competência do inquérito, inclusive, existe lei específica para isso. Essa competência é do delegado, da autoridade policial, não é do juiz das garantias. Então, essa matéria não é de competência dele. Para além desse fato, que me parece irrespondível, é o artigo 12 do Código de Processo Penal, que continua a dizer que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa quando lhe servir de base. Se esse artigo estava lá e o legislador não muda, é porque é para manter. Não pode vir o pessoal apressado ler aquele dispositivo como se aquilo fosse um livro sozinho. Ninguém lê um livro só pelo parágrafo, a não ser aquele que seja mentiroso, falsário, que a gente lê um livro. Eu não posso pegar um livro qualquer, vou ler Crime e Castigo, ler 2 parágrafos e dizer que eu li o livro. É a mesma coisa de ler esse texto legal, eu não posso chegar a ler esse dispositivo e dizer que agora o Código de Processo Penal dispõe disso. Não tem como imaginar um juiz que vai estar diante de um processo que ele não tem a menor noção porque uma testemunha está lá. É um exemplo que eu posso dar simples. Eu e você dividimos uma promotoria. Eu participo do inquérito, atuo no inquérito, denuncio, você vai lá para a audiência. Se o inquérito não for junto, você não sabe nem porque aquela testemunha está lá. Aí eu fico imaginando a cena. O doutor Teotônio perguntando para a testemunha assim, sim, por que a senhora está aqui? E a testemunha, óbvio, com medo, vai dizer, não sei. E você vai dizer o que para ela? Você também não sabe? Fica 2 ignorantes. Um que é ignorante por deliberação e o outro que é o ignorante do fato, que não sabe o que aconteceu, ele vai dizer o quê? Se você não tem base para saber o que acontece ou que você não possa usar, como é que você faz? Além disso, tem o artigo 155 do Código de Processo Penal que continua a ressalvar que o juiz não pode condenar com base em elementos informativos. Me parece que o inquérito policial tem sim que acompanhar o processo. E um ponto para mim que é fulcral no júri, que é um dos pontos que foi ressaltado pelo ministro Toffoli, quando deu a primeira liminar sobre o tema, é de que na colegialidade do Tribunal do Júri, é um órgão colegiado, porque são 7 jurados, essa colegialidade ela dilui a influência do juiz que produza, que está lá junto acompanhando a produção da prova. Então essa colegialidade ela afasta a necessidade do juiz das garantias, por isso que porque ela é diluída. Tanto é que nos tribunais foi dito, o ministro disse, olha, nos tribunais não pode haver, não há necessidade do juiz das garantias, não há necessidade de afastar o ministro. Da mesma forma, e isso para mim é ponto inatacável, é que o Tribunal do Júri tem a soberania dos vereditos. O júri é soberano. E ninguém é soberano quando eu digo para você assim, olha, tá aqui o que você pode fazer, tá aqui o que você pode analisar. Quando você começa a dizer, você está dizendo, você não é tão soberano quanto diz a Constituição, e isso não é admissível. O que tem que se excluir do jurado é prova ilícita. Essa prova foi produzida licitamente, isso não pode ser excluído do exame do jurado. A soberania é dele, não é do legislador, não é do juiz togado. E tem um outro detalhe também, que eu acrescento, que é a questão do princípio da identidade física do juiz. O artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Ou seja, tem muito conhecimento da prova, tem uma análise da prova melhor do que qualquer outro juiz. Por isso, deve produzir a sentença, proferir a sentença. E a regra, né, a lógica do juiz de garantia é como se o juiz que conhecesse a prova do inquérito policial tivesse menos qualidade de proferir e de conduzir, na verdade, de conduzir uma instrução processual e depois proferir uma sentença. Me parece uma incoerência aí.
como se o inquérito policial fosse, por si só, contaminar qualquer pessoa que ali tivesse contato com ele. E não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não. Agora, recente, doutor Hildo, você acompanhou pela imprensa, isso aqui é importante de trazer à baila aqui, ainda dentro do conceito de crime organizado, que aquelas doações de cestas básicas feitas pelo crime organizado. E a generosidade nunca foi motivação para nada no crime organizado. Nunca. Eles não entendem esse conceito. Entretanto, distribuir comida aos necessitados, né, é uma estratégia antiga dessas facções. Inclusive, atualmente, eu percebi numa notícia em que a máfia italiana, nesse momento de pandemia, está ajudando as pessoas lá na Itália que estão quebradas, que faliram. Esse gesto de doação de cesta básica, qual a sua visão sobre isso? Em especial, né, porque a gente tem que analisar qual o preço disso. Porque o crime organizado, como eu disse, ele não tem ali a generosidade ali no seu DNA. Como você bem disse lá atrás, é uma indústria em pleno funcionamento de produção de cadáveres. Então, há uma contradição nesse gesto de doação de produzir mortes. Como você vê isso? Teve até alguém que fez uma pergunta sobre como as organizações criminosas têm se comportado nesse período de pandemia. Esse é um exemplo. Aproveitou-se de uma circunstância de pandemia para vender um pacote de bondades, entre aspas, né? A gente tem que sempre tomar cuidado. Eu imagino que eu aqui dentro da minha casa, se uma pessoa aparecer aqui na porta e começar a me dar coisas... Vejam, para essas pessoas que recebem essas cestas básicas, não tem muito valor para ela. Imagine alguém me dando do mesmo valor que tem para essa pessoa, para mim, algo de valor, que me fosse muito necessário, eu ia receber aquilo, tem que perguntar por que viria isso aqui. É algo que você tem que imaginar. Por que vem? É óbvio, ninguém é de vigarista. Você veja, regimes gravosos, eu até anotei aqui na minha colinha, regimes gravosos, regimes monstruosos, como por exemplo da Alemanha Oriental, da Coreia do Norte. A Alemanha Oriental se chamava República Democrática Alemã. A Coreia do Norte se chama República Democrática da Coreia. Regimes autoritários, regimes monstruosos, eles tendem a ter um nomezinho bonito para dar legitimidade para ele. Essas facções nada mais querem do que vender uma suposta legitimidade, para com isso vender seus valores. Olha como eu sou bonzinho. Como eles vendem um discurso, inclusive, anti-Estado, antipolicial, como se houvesse uma opressão desses entes em relação a essas pessoas, eles vendem esse discurso, e você vê isso muito claro nas conversas entre eles, eles vendem esse discurso para as pessoas, isso é uma forma de afirmar isso, para afastar a pessoa mais ainda da confiança do Estado. É o mesmo efeito que o Tribunal do Crime faz. Você afirma valores lá no Tribunal do Crime, você afirma valores com essa bondade e vende, olha, vem comigo, eu sou a sua representação de bondade aqui, tá vendo como eu estou aqui? Aliás, a frase que foi veiculada na internet é bem isso. O crime não está aqui para prejudicar as pessoas, a sociedade, quando na verdade é justamente o contrário. É um ajuntamento de pessoas que no seu ingresso fazem uma promessa, que é dentro desse batismo, embora não seja dito, mas é óbvio, é claro, que nós não estamos falando do ajuntamento de torcedor do Flamengo, nós estamos falando de ajuntamento de criminosos. A promessa é o quê? Vou me dedicar todo dia a realizar crimes. Isso tem um preço. A mim me parece que essa conduta tem um preço, porque quando o crime organizado chega numa periferia e oferece ali aquela cesta básica, aquele alimento, daqui a alguns dias ele volta lá para cobrar aquilo. E ele cobra aquilo na modalidade de serviço. Basta o sujeito não depor contra o crime organizado, basta não ver nada naquela região, basta acobertar todos os tipos de boca de fumo naquela região. Então isso tem um preço. Inclusive, às vezes, o preço é o próprio ingresso na facção criminosa. Porque na medida que você recebe essa cesta básica, você acaba tendo um vínculo ali com eles. E isso tem um preço, e o preço pode ser caro. Pode ser caro. Perfeito. É isso mesmo, é caríssimo. E outro carro-chefe, né, meu caro? Do nosso Tribunal do Júri, que hoje nós temos, são 2 gargalos. O primeiro são os homicídios praticados por facções criminosas, e um outro, que é um triste gargalo, mais triste ainda, que são os feminicídios. Um conceito muito simples seria a matança de mulheres por homens, porque elas são mulheres. Esse é um conceito, matança de mulheres por homens, porque elas são mulheres. E a taxa, eu quero trazer aqui alguns números para a gente debater isso daí.
A taxa do feminicídio no Brasil, por 100 mil mulheres, é de 1,1. Ao passo que no Acre, nós temos uma taxa de 3,4. 3,4 mulheres são mortas dentro de um grupo de 100 mil mulheres. Eu lembro que essa taxa ela é a mais alta do Brasil. Campeão, mais alto do Brasil. E mais um detalhe, comparando o quadrimestre deste ano, 2020, com o quadrimestre do ano passado, 2019, nós tivemos um aumento de 100% dos feminicídios. 100%. Pulamos de 3 para 6. E eu repito, feminicídio, não estou me referindo apenas a crimes dolosos contra mulheres, tendo mulher como vítima. Não. É a matança de mulheres pela própria condição de ser mulher. É isso. E, via de regra, esses feminicídios ocorrem num contexto de violência doméstica. E esse contexto de violência doméstica, pelo menos em todos os casos de feminicídio que eu já peguei, os feminicídios estão relacionados a um ciclo de violência, formado por 3 fases. Onde tem uma fase que é uma discussão, uma fase ali que é a fase de uma violência física, e depois nós temos aquela fase que é aquela fase que se chama ali de lua de mel. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas todos os feminicídios que eu já atuei até hoje, a mulher é morta dentro desse conceito de ciclo de violência. E esse ciclo, o que é mais grave, ele não acontece de uma hora para outra. A mulher fica envolvida nisso por anos. Durante a instrução, você começa a perceber que a mulher já foi várias vezes agredida pelo marido, várias vezes. Nunca procurou delegacia. E, de repente, você percebe que aquela morte ali foi uma morte anunciada. Qual a tua opinião? Nos casos que você já atuou, esses feminicídios estão também relacionados dentro desse ciclo de violência aí que acontece com muita frequência? Com toda certeza. Você veja que o Roberto Lira, que é esse que estão nos assistindo, que é o príncipe, talvez, do Tribunal do Júri, do lado do Ministério Público, como grande promotor de justiça, e foi um dos maiores promotores de justiça da história do Tribunal do Júri, tinha uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: o crime de feminicídio, eu não dizia feminicídio porque não havia o nome feminicídio na época, mas assim, todo crime de passional, ele resultou de lenta e minuciosa elaboração. Ele já via aquilo naquela época. Porque você enxerga o quê? Isso não nasce da noite para o dia como algo que aconteceu, assim, ao passe de mágica. É uma ocorrência que observa esse ciclo. É um ciclo que tem tanto um movimento circular de uma ocorrência que tem um começo e volta para esse início de novo, que é o quê? Primeiro o sujeito aparece como o seu príncipe encantado. O sujeito entra na relação como esse príncipe encantado, não se mostrando quem ele é de verdade. A partir daí começam com pequenas violências. Violências, na verdade, de via oral. Violências que são diminuir a moral da pessoa, diminuir a sua estima, violências que começam a ser psicológicas nesse aspecto, pequenas violências físicas que acabam desembocando depois para a lua de mel, com perdão, volta-se de novo nesse ciclo, cada vez mais ascendendo a violência. E o feminicídio, nesse ponto, infelizmente, é o ponto culminante dessas ocorrências, é o ponto culminante de uma relação que se anunciou atrás que poderia ocorrer isso, que isso vinha ocorrendo, e esse feminicídio é esse ponto culminante desse ciclo de violência. É o instante em que a moça, normalmente, quando ela tem o interesse de se separar, sair do desenlace, do inferno que ela vive, ela resolve sair daquilo, aquele é o instante em que o sujeito mata. É óbvio que muita gente vai lá e diz assim: olha, matou por amor. Eu costumo dizer assim, doutor Teotônio aqui, vou tomar como exemplo. Doutor Teotônio tem a esposa dele. Não existe ainda um amorômetro para medir o quanto o doutor Teotônio ama a esposa dele. Não existe aí. São os atos de amor que ele pratica, os atos de cuidado, de carinho, a atenção que ele pratica e que ela pratica para ele, é que vão mostrar para as pessoas que existe amor. Aí eu pergunto, existe algum amor de alguém que vai lá e mata uma pessoa? Fazendo de novo o que diria Roberto Lira, o sujeito não foi atrás da mulher com flores e mimos, ele foi atrás da mulher com uma arma de fogo para matá-la. Então, se você tira por aí, isso não é amor, isso é um instante de ódio. E o Código Penal diz até no artigo 6º, olha, o crime considera-se praticado no momento da ação da omissão. É naquele recorte, naquele instante, que o sujeito pratica o crime. É naquele momento que você tem que verificar. Naquele instante, houve um ato de amor? Que ninguém vai dizer para mim, ato de amor é
carinho, atenção, afeto, apoio, companheirismo, tudo isso é ato de amor. Tem até a música do Titã, se eu não me engano, que é assim, não existe amor, existe provas de amor. Eu não entro no sentimento da pessoa para saber o que ela sente. Então não tem nada de amor naquilo, aquilo é puro ódio, pura propriedade. E graças a Deus a mulher há muito tempo já saiu do direito das coisas, né? A mulher é um ser, tanto quanto o homem em igualdade, que tem direito à sua liberdade, à sua dignidade, tanto quanto qualquer outro ser humano. Perfeito, meu caro. Excelente análise. E só para fazer um complemento aqui, você observa que esse ciclo de violência, ele sempre está relacionado a motivos frívolos. Tá? Em todos os casos que já participei até hoje, os motivos são os mais baixos possíveis para se matar a mulher. Mata-se a mulher por qualquer pretexto no Brasil. E aqui no Acre também. Se ela não deseja mais morar com o cara, mata a mulher. Se ela não apresenta a senha do celular, mata a mulher. Se ela chega em casa à tarde, motivo também para matar a mulher. Todos esses motivos, os motivos mais insignificantes, baixos possíveis, são utilizados ali como móvel para se matar uma mulher no Brasil. E o que me deixa mais estarrecido com isso tudo, não sei se você tem também a mesma percepção, é que esses motivos são levados ao tribunal do júri e, aparentemente, numa conversa aqui, todo mundo entende isso como um motivo pequeno, um motivo insignificante, um motivo repugnante. Todo mundo aqui senta e fala assim que esse motivo não se justifica, não tem nenhum tipo de amparo. Entretanto, pelo menos eu tenho a impressão, todos os julgamentos feminicídios são muito difíceis. São muito difíceis. O convencimento do Ministério Público em relação aos jurados, a apresentação das provas e a superação desses motivos, demonstrar que aquilo que efetivamente é baixo, é muito complicado. E, normalmente, nós temos júris muito, muito apertados, onde o julgamento é de 4-3. Já tive casos de ter que demonstrar para um jurado, com muita dificuldade, de que uma facada no pescoço tem o propósito de matar. Isso me parece uma situação muito complicada que nós vivemos hoje no Estado. A impressão que tenho é que existe uma tolerância social à morte de mulheres. E aí você observa, e isso é bem interessante, que no plenário e o caso de feminicídio, as estratégias são a desqualificação da vítima. Ela é julgada 2 vezes. Ela é julgada pelo réu quando decide matá-la, por um motivo banal, repugnante, e ela é julgada depois pelo tribunal do júri, quando é achincalhada na sua moral, na sua dignidade, na sua intimidade diante dos jurados. Então é como se não bastasse matar, tem que também humilhar. E aí, esse desabafo aqui, eu não sei se você tem essa mesma impressão de dificuldade de se sustentar no tribunal do júri, de que aquele homicídio deve ser condenado. E repare bem uma coisa, que nos crimes de feminicídio, via de regra, eu tenho uma prova muito bem consolidada no que tange a autoria e a materialidade. Porque quem mata uma mulher, normalmente, nos casos de feminicídio, é o companheiro. É aquele velho livro, o inimigo mora ao lado. É o companheiro que mata aquela mulher. Então, a discussão, geralmente, é em torno do motivo. E há uma situação de que os jurados, eles acabam aceitando motivos absolutamente significantes. Não sei se você tem essa mesma impressão sobre isso. Tem sim. É uma coisa muito interessante, porque assim, por que nós estamos lá para o feminicídio? Nós estamos lá porque um sujeito matou a mulher por sua condição de mulher. E ele busca a absolvição também julgando ela na condição de mulher. Então duplamente ela vai sofrer pela condição de mulher. Ela sofre pela condição de mulher, porque foi isso que fez com que ela morresse, e ela sofre de novo pela condição de mulher. Você veja, o júri que você fez recentemente, eu me lembro de me contarem, pelo menos, não foi você que me contou, foi a Juliana que me contou, que no júri, o advogado, famoso advogado, dizia assim, a sapatão. Olha a forma chula com que o sujeito começou a se referir à pessoa. No famoso caso do Maníaco do Parque, no livro que conta desse julgamento, a advogada perguntava assim, qual era o tamanho da saia das vítimas, como se o tamanho da saia definisse quem pode ou não pode ser vítima de estupro ou assassinato.
Sabe? Então, assim, a condição de mulher ela é usada tanto pelo assassino quanto por algum tipo de defesa, que usa a mesma condição de mulher para ela ser julgada de novo negativamente. Então não basta a mulher morrer, não basta a mulher morrer assassinada. Vixe, caiu, eu acho. Não, voltou. Não basta a mulher morrer assassinada, ela retorna a ser condenada pela condição de mulher, que é um tremendo absurdo. E eu chamo a atenção para um ponto que é interessante, que assim, há uns certos arroubos, né, que os homens costumam dizer no júri: eu perdi o juízo, eu perdi a cabeça, eu não sei o que, para justamente sustentar o caso de violência, o privilégio pode reduzir a pena. Mas eu faço até uma pergunta para você. Eu, pelo menos, nunca vi, com mais de 100 júris que eu já fiz na vida, eu nunca vi um homicida de feminicídio que tenha matado a mulher na presença do pai dela, desde que o pai dela tenha condição física de fazer contraposição, na presença do irmão, de algum outro rapaz ou de alguém que pudesse fazer frente à ação dele. O comum do feminicídio é o jeito matar a mulher quando está filho pequeno, quando está a mãe dela, uma senhora, quando está a irmã dela. Nunca faz isso quando tem alguém com condição de enfrentá-lo. Há uma escolha seletiva dessa suposta loucura. Tem até no livro do Theodore Dalrymple, que é o psiquiatra inglês, A Faca Entrou, que você conhece esse livro. Tem uma fala lá que ele vai entrevistando uma moça que é vítima de violência doméstica, que estaria perdoando o marido, porque ela estava naquele instante de lua de mel. E ela começa a dizer: olha, ali tem a Rose. Ele até faz uma comparação: olha, parece que esse pessoal tem uma certa epilepsia, tem um ataque de epilepsia na hora. Que diabo é isso, né? E ele comenta: olha, ele faz uma única pergunta para ela: me diga o seguinte, se ele faria isso na minha frente? E ela diz claramente: não. Então, assim, esse é o tipo de loucura seletiva que você encontra nesse tipo de ação, que é uma ação covarde, porque ela é bem selecionada. Normalmente essa moça morre dentro do quarto, sozinha, sem que ninguém possa ajudá-la. E é bem isso. E nós temos sim uma ideia de se assemelhar, de haver uma identificação das pessoas para desculpar essa ação. E a mulher sofre duas vezes, a revitimização. A doutora Patrícia escreveu agora há pouco aqui essa revitimização. A Juliana até comentou aí, eu vi aqui também sobre serem covardes. Agem com essa seletividade na covardia e depois a moça sofre como se fosse um vilipêndio de cadáver. Não pode mais falar nada, tá 7 palmos de terra, já morreu, agora sua honra, de que vale? Não vale nada, vale tudo às vezes, para tirar o sujeito da cadeia. Porque assim, o sujeito está sofrendo porque matou a mulher. Mas no dia, quando passa aquela dorzinha suposta que ele sente, aquela dor que ele sente de ter matado a mulher, tudo que ele vai viver a partir dali vai ser a busca para se ver livre. E até no livro do Victor Hugo, Os Últimos Dias de um Condenado, é que fica muito claro que ele diz no livro assim: olha, quando uma pessoa está à beira de ser condenado, à beira do cumprimento de sua pena, ele vive única e exclusivamente em busca de escapar do suplício que lhe foi imposto. Basicamente é isso que aí o feminicídio vai fazer, e aí vale tudo, e não se importa, e muitas vezes até tem apoio de sua família, e às vezes até da família da vítima. Verdade. Hildon, já caminhando para o fim, nesse momento de pandemia, agora, os júris todos parados, né? Então nós temos... O júri ele é uma estrutura pesada, né? São 25 jurados, desses 25 você tem que escolher 7, juiz, promotor, defensor, policiais que fazem a segurança. Nós temos a questão também relacionada ao excesso de prazo, de algumas prisões que são levantadas com muito oportunismo, de maneira muito bem articulada. Como é que você vê a situação hoje da pandemia e a suspensão momentânea de realização de júris? E também nesse contexto aqui do excesso de prazo da prisão. Vou tentar até responder muito rápido, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? O promotor do júri fala muito, né? Então a gente acaba, às vezes, se perdendo no tempo. Mas você veja, eu vejo como impossível realizar um plenário de júri. Primeiro, nós estamos lidando com uma circunstância hoje de gravidade. As pessoas são recomendadas, exortadas a ficar dentro de casa. Ainda ontem aqui em Cruzeiro do Sul teve um casal, me parece que é um casal, eram 2 pessoas, pelo menos eu sei que são 2 pessoas, estavam andando numa avenida movimentada aqui, os 2 com Covid. Então nós estamos lidando, olha o tipo de circunstâncias que a gente lida hoje. Então assim, como é que você vai obrigar jurados a se movimentarem até o plenário do júri? Não tem como ter o julgamento essa quantidade de pessoas. Além disso, o júri tem 2 problemas nesse aspecto, é a oralidade. A prova do júri é produzida lá em plenário. E oralidade não é só a fala. Oralidade é a proximidade da prova. O jurado tem que estar vendo a prova sendo produzida.
O sujeito não está vendo você. Nós estamos fazendo a live, eu estou vendo os livros atrás de você, você está vendo uma parede atrás de mim. Só isso, ninguém vê o que tem em volta, não se vê as ações. Então você não tem como produzir essa prova de forma adequada. Além disso, na lei existe a incomunicabilidade. O jurado não pode se comunicar sobre o fato. Quem vai assegurar que um jurado está assistindo um julgamento e não está conversando com outro jurado? Eu estou aqui conversando contigo, eu posso mexer no meu WhatsApp web aqui e conversar com outras pessoas enquanto a gente está aqui conversando nessa live. Então, como é que você vai trabalhar isso? É impossível realizar isso sem você desfigurar o júri completamente. Não há como fazer isso. Então, assim, e o problema da prisão? Ora, é claro, tem processos que estão aguardando o júri, tem um período. Agora, nós estamos vivendo um momento de sacrifício da sociedade. Isso não é um momento que o júri está parado porque há um problema do Ministério Público ou do Poder Judiciário. E nem, obviamente, culpa da defesa. Mas você veja, é um problema de sacrifício da sociedade. Eu tenho que ficar dentro de casa, você tem que ficar dentro de casa, eu não posso ver minha família que mora em outro estado, eu tenho que ficar aqui me sacrificando. É óbvio que o prazo de prisão tem que ser estendido também. Ninguém vai ser solto. O prazo de prisão não é absoluto, porque nem a vida é absoluta. Nem a liberdade é absoluta. Então o sujeito tem que aguardar lá e se sacrificar. Porque ele só está preso porque tem um interesse público em torno disso. O interesse público é o da pandemia, o interesse público também é o da prisão dele. Juntos os dois, ele vai ter que ficar preso, infelizmente, aguardando o julgamento. É isso que eu enxergo. Excelente, meu caro. Você tem agora 1 minuto apenas para fazer as suas considerações finais. E 1 minuto. Vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível. Quero agradecer a oportunidade de conversar contigo, meu amigo. Sabe que nós somos aqui irmãos de Ministério Público. Sabe que você é um grande amigo, te admiro muito. É um prazer e agradeço a todos que nos assistiram. Agradeço o apoio da Juliana, que está aqui do meu lado também, que me ajudou, né, a realizar aqui os trabalhos. E é uma felicidade grande, estou à disposição aí, em pé a ordem sempre para o Ministério Público. Se houver outras lives aí de assuntos que a gente tem condição de falar, estou à disposição e agradeço muito a todos que nos assistiram. Ok. Torildo, eu também reforço aqui que foi uma satisfação participar dessa live contigo. Um grande amigo, contemporâneo de concurso. E espero que, finalizar essa pandemia provocada pelo coronavírus, o Brasil enfrente também essa pandemia de assassinatos que ocorrem todos os anos, né? Em especial o feminicídio. Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil. Então, nós temos que, de algum modo, enfrentar essa pandemia com a mesma sinergia que nós enfrentamos essa agora pelo coronavírus. E a violência, eu costumo dizer que a violência, seja qual for a forma, meu caro, seja qual for a forma que ela se externa, ela é sempre um fracasso. Sempre um fracasso. Seja a violência perpetrada pelo crime organizado, como a violência contra as mulheres. Por fim, não custa lembrar, né, que a violência contra uma mulher reduz o homem a um ser desprezível. E nós, aqui no Acre, temos a situação. Infelizmente. Obrigado, meu caro, pela companhia. Abraço, meu amigo. Valeu.